Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí mais um workshop aí, né? Hoje vamos falar um pouco de Data Analytics com Google Cloud. Então, a gente vai dividir aqui, né, em duas etapas, né? Primeiro eu vou dar uma breve visão geral aí, né, de algumas soluções da Google, né, para trabalhar com Data Analytics. E depois o Mauri vai aprofundar um pouquinho cada um das soluções, dos componentes, e vamos apresentando alguns deles aí com exercícios práticos e tudo mais. Então, primeira parte que vou começar falando uma arquitetura, né, de soluções aí da Google. Então, aqui é um modelo que é bem comum, né, quando a gente vai trabalhar com os dados, que é o seguinte: primeira parte, né, a gente tem a nossa fonte de dados on-premise, né, ou seja, dentro do cliente, da casa do cliente, aí dos seus bancos de dados, arquivos e tudo mais, né? Pode ser banco Oracle, SQL Server, MySQL. Então, qualquer fonte de dados, geralmente é necessário que a gente faça a ingestão disso ou num data warehouse, né, ou também no que a gente chama de data lake, que seria estar armazenando os dados dentro do cloud storage, né, do Google Cloud Storage, que é o GCS. Então, para facilitar esse nosso trabalho, né, existem várias opções que a gente pode trazer, mas uma das opções para facilitar e que permite trazer tanto de forma batch quanto online é o Google Cloud Data Fusion, né? Então, essa solução aqui, a gente vai mostrar depois um pouquinho nas telas, ela funciona aí como uma ferramenta de integração que permite que eu faça uma conexão para esse banco de dados. Então, é necessário que a gente tenha estabelecido aí uma VPN, né, primariamente, mas permite que eu, enxergando esse banco de dados aqui, eu me conecte nele, busque, né, fazendo um select em qual a tabela que eu quero trazer, e a partir daí ele pode ficar trazendo esses dados. E ele precisa descarregar, né, esses dados, ou daqui a pouco aplicar alguma transformação, ou no momento inicial, né, aqui no nosso desenho até, ele descarregar os dados dentro de um data warehouse, onde depois eu posso aplicar uma outra solução da Google que é muito legal, que é o Data Prep, né, que é uma solução para preparação dos dados mesmo, né? E aí ele pode trabalhar com um cluster por baixo, né, um data flow, ou até mesmo no caso do Data Prep é um data flow, né? No caso do Fusion, ele pode trabalhar com data proc ou data flow, né? O data proc é um Hadoop, uma distribuição aí da Google, que basicamente é um tipo um Horton, né? Que ele vai subir e vai poder processar tamanho de nós para processar esse dado aqui que a gente está trazendo, e se aplicar uma transformação também ele permite distribuir. Ou a gente pode usar o Cloud Data Flow, onde é como se fosse aí, né, uma parte de gerenciada, onde eu não me preocupo com as máquinas e como vai processar isso aqui, né? Ele simplesmente vai escalar, processa e descarrega os dados aí ou no BigQuery, né, que é o banco do Google, aí, o Data Warehouse da Google, ou na parte de Cloud Storage, né, onde seria aí o nosso armazenamento dos dados, semelhante a um S3 da AWS ou a Data Lake Store da Microsoft, ou um Object Store da Oracle, né? Então, poderia armazenar aqui. Outro mecanismo, né, de imputar dados é o Cloud Pub Sub, né, que vai ser comentado mais adiante, mas ele é basicamente aí é como similar a um Kafka, né, só que aqui o Cloud Pub Sub da Google é gerenciado, então a gente não precisa se preocupar com a infraestrutura, e ele vai pegar tudo que entrar aqui. Tem o nosso Cloud Data Flow, ele tem uma série de templates que permite pegar tudo que está entrando dentro da fila e já descarregar dentro de um Cloud Storage, né, para depois poder ser consumido. Outro ponto legal que tem aí dentro da Google também, né, dentro do BigQuery, ele traz um conceito de BQML, né? O BQML é uma solução que permite usar select
e aplicar como se fosse alguma procedure, né? Tem alguns packages que eu chamo, e aplicar alguns modelos, alguns algoritmos que vão me dar algum resultado. E isso tudo trabalhando como SQL, né? Então, isso vai ser abordado mais em detalhes no curso que a gente vai dar nas próximas semanas, de AI Plataforma com as soluções da Google. Outra opção legal também que a Google tem ali é a parte do AutoML, né, que permite aí que a gente simplesmente mostre ali, né, o dataset, configure quais as colunas a gente pretende trabalhar, configura qual que é a nossa coluna target, e a partir dali ele vai testar uma série de algoritmos, vai nos dar o resultado, né, vai gerar ali o que a gente chama de AI explicável, né, mostrando quais foram as colunas que de fato tiveram como é que eu posso dizer, tiveram que impactaram, né, naquele resultado ali. Então, a gente vai mostrar um pouco mais em detalhes adiante também, só para vocês entenderem. E depois a gente tem aí o Data Studio, né, que eu posso plugar ele já vem plugado dentro do BigQuery, então basta eu clicar ali, eu já posso estar lendo esses datasets e criando um painel. Tá? Então, aqui são alguns dos componentes que a gente vai falar. Tem outros componentes que a gente vai abordar, como o Composer, né? Mais adiante aí também o Data Lab, que é um Jupyter praticamente, que a gente pode subir uma instância para estar codificando em Python aí. Então, aqui mostrando um pouquinho do Data Fusion, né? Então, ele tem ali a parte do source e depois a parte do sync é onde ele vai descarregar, né? Aqui no meio eu poderia aplicar uma série de transformações dos dados, né? Então, aqui é um exemplo bem simples, mas ele mostra que depois que eu configurei toda a parte do meu source sync, eu posso criar um scheduler, né, para estar agendando, e ele vai ter todo o monitoramento dos meus jobs que vão rodar, né? Então, ele vai mostrar aqui o tempo, né? Geralmente, ele leva aí uns 10 minutos só para subir o cluster, tá? Aqui, então, mostrando um pouco mais em detalhes, né? Eu tenho todos os pipelines, qual que é o tipo do pipeline. Então, eu comentei para vocês que eu posso ter o pipeline batch ou online. E se eu tiver o pipeline batch, eu vou ter dados eu vou ter que fazer agendamento, né, para estar fazendo essa carga. Então, aqui eu mostro um exemplo, ó, carregando uma tabela do banco de dados, onde eu crio de tempo em tempo os dados que eu vou estar pegando, né? Então, aqui eu botei esses date -3, ou seja, eu vou estar fazendo uma carga incremental, trazendo sempre todos os últimos 3 dias e atualizando dentro do BigQuery ali, já deixando o dado atualizado. Tá? Então, ele não tem um CDC, né? Então ele precisa de uma coluna de data de modificação ou os últimos registros atualizados, e aí eu vou ter que estar trazendo esses dados baseado na minha consulta para carregar para o outro lado. Tá? Então, carregando aqui para o BigQuery, né? Então aqui a gente vai falar um pouco mais em detalhes aí do BigQuery, então eu vou deixar aí depois para o Mauri abordar em detalhes o BigQuery. É possível também a gente criar um backup, né, dos dados raw, que a gente chama, dentro do GCS. Né? O GCS como eu falei, é o Google Cloud Storage, né? Similar à parte do S3. E aqui tem outro cara que é muito legal, né, que eu sou fã aí, que é o Data Prep. Né? Então, o Data Prep permite que eu faça conexões tanto com BigQuery quanto com Google Cloud Storage. E quando eu trago esses dados, né, por baixo ele processa tudo com o Dataflow, então ele consegue escalar o cluster para processar. E ele é uma ferramenta rápida para que eu possa trabalhar esses dados e limpar, né? Então, ele já me traz aqui uma visualização mostrando como é que está a distribuição dos meus dados. O que tem vermelho aqui, ele está me mostrando que é tudo que eu tenho de dado missing, né? Então, quando eu clico no vermelho aqui, ele já me traz uma sugestão de como eu poderia tratar os meus missings, né? Ou excluindo a coluna, ou excluindo as linhas, ou aplicando a mediana. Então, várias opções ali, ele vai me sugerindo para que eu possa ir tratando os meus dados aí. Tá? Depois que eu preparei tudo isso, eu preciso executar esse job. Né? Então, esse job ele pode ser disparado
ele vai usar ali o Dataflow, né, para processar, e depois que eu processei, né, eu estou dizendo aonde que eu vou armazenar esses meus dados. Então, posso armazenar ele num formato Avro, por exemplo, dentro do GCS, né, para daqui a pouco trabalhar com um Data Lab para criar uma machine learning, um modelo, ou posso jogar ele também dentro do BigQuery aí os resultados. Tá? Aqui é o Fusion, né? É o Fusion não, desculpa, é o Data Studio. Então ele é uma ferramenta também drag and drop, né? Que a gente pode arrastar, fácil de montar os dashboards, né? Então, a vantagem é que ele não é cobrado, né? Para quem já está trabalhando com BigQuery, ele já está incluso e permite que a gente vá fazendo aí a montagem dos dados. Aqui foi o que eu comentei para vocês, né? Do AutoML. Então, basta eu importar ou do Cloud Storage um arquivo ou do BigQuery. Ele vai me trazer aqui os dados, né? Já separando o que é, o que ele entende como uma variável categórica ou numérica. A partir daí, eu posso selecionar a minha variável target, digo para treinar digo qual que é a minha variável target aqui, né? Informando ela, ele já vai marcar verdezinho aqui. Boto a treinar um modelo e ele vai vai testar uma série de algoritmos, né? E vai trazer depois para nós a acurácia, né? Dos modelos que ele encontrou e qual o melhor modelo para se trabalhar. Aqui é onde eu falo, né, da parte da explicável, né? Então ele mostra as variáveis que foram relevantes para definir o modelo, né? Então aqui é um exemplo bem simples, que é para definir o preço, né, do combustível, onde depois que eu testei, criei o modelo, ele tem uma opção legal aqui que é para que eu possa validar. Então ele já me traz aqui uma série de campos, né, onde eu vou imputar os meus dados e ele vai chamar o modelo e vai me dar o resultado, né, a predição do valor do combustível para essa região ou essas informações que eu passei aqui. Tá? Então, isso é bem legal, porque depois eu posso, inclusive, pegar esse endpoint, né, e aí trabalhar com ele, fazer deploy do modelo num Kubernetes, né, para poder escalar isso. Então, é bem tranquilo. Ele tem também uma outra parte, que é aqui a predição em lote, né, que eu posso pegar uma tabela do BigQuery e rodar isso contra a tabela do BigQuery, e ele já me faz todo esse score desses dados. Então, é bem útil também, bem simples de usar. Aqui é o que eu comentei para vocês do BigQuery ML, né? Então, o BigQuery Machine Learning. Eu basicamente vou criar ali uma package, né, do meu modelo de forecast de vendas. Eu vou usar aqui o select para buscar os meus dados e depois facilmente eu consigo buscar os valores, criar ali um KPI de saída e posso identificar isso, como é que está sendo as minhas métricas ali que ele vai estar trazendo para cada uma das minhas linhas ali que eu vou estar consultando, né? Então, de novo, é bem fácil de usar aí também a parte do BigML e nós vamos explorar em detalhes aí na parte do curso de AI Plataforma, né? Aí vamos entrar em detalhes de como fazer, como aplicar. Aqui é um outro modelo, né, também que vai ser mostrado, né, mas eu posso trabalhar com a produção de mensagens, né, tenho lá todo o indicador mostrando as minhas mensagens chegando na Topic. Eu posso aqui usar, conforme eu comentei para vocês, o Dataflow, né, então dentro do Google Cloud Storage ali, a parte de PubSub, como a Ori vai entrar em detalhes, tem templates de Dataflow pronto, então basta eu informar minha Topic, basta eu informar aonde eu quero jogar os dados, ele lê da fila e já vai gerando aí dentro do Cloud Storage todos os meus arquivos, né? Posso estar lendo ali as informações da mensagem também, posso abrir cada pacote mensagem e ler as informações que estão chegando. Aqui é uma outra parte, né, que também é bem interessante, aí, que é o Cloud o Data Lab. Então, para quem gosta de codificar, a gente tem praticamente um Jupyter aí dentro, que permite aí que eu trabalhe aí, selecione se eu vou usar o Python, se eu vou usar um TensorFlow. Então, ele já monta uma instância com todos os pacotes instalados já. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra opção que a gente tem, que é a parte do iHub.
tá? O iHub, para quem não conhece ainda da Google, é como se fosse um marketplace de uma série de algoritmos, né? Então, aqui eu poderia selecionar um dos meus algoritmos e eu seleciono ele e eu vou criar uma instância para rodar esse algoritmo, né? O que é legal? O legal é que, por exemplo, aqui eu peguei um algoritmo de matriz factorization, onde ele me traz todo o notebook explicando todo o modelo que ele tem, né? O algoritmo todo detalhado, e aí me permite que eu possa usar, modificar e rodar contra os meus dados aí, para daqui a pouco fazer um algoritmo de recomendação aí. Tá? Por fim, aí que eu ia falar também para complementar, né? Tem o Data Catalog. O Data Catalog aqui, ele lê tanto do BigQuery, tanto do Cloud Storage, como ele também lê aí da parte de SubPub. E para poder pesquisar, né, cada tabela, eu posso estar criando sinônimos, tags para elas, que me permite depois eu facilmente pesquisar esses dados para encontrar aí. Tá? Então, essas são algumas das soluções aí que a gente tem dentro do Google Data Analytics e que algumas vão ser abordadas em mais detalhe aí no curso e outras vão ficar para o nosso próximo curso de AI Plataforma. Então, agora eu vou passar para o Mauri ali. Tá? O Mauri vai dar sequência aí agora. Valeu, Gustavo. Deixa eu compartilhar aqui. Precisa parar o compartilhamento aí. Vou parar aqui. Compartilhar. Tudo contigo aí. Beleza. Bom. Boa noite, pessoal. Agora, depois da introdução do Gustavo, eu vou entrar um pouco mais no detalhe dos componentes em si, tá? Para toda essa jornada de dados que você consegue fazer dentro da plataforma do Google, tá? E apresentar todas as possibilidades que essa plataforma tem a oferecer, tá? Tanto para criações de data lake ou toda uma esteira de informação, tá? Basicamente, eu vou passar um pouco de uma visão geral, exemplificar algumas arquiteturas, tá? Aí depois a gente vai falar das soluções de armazenamento de dados, soluções para ingestão e processamento, e depois um pouquinho ali da parte de governança. Bom, falando aqui uma visão geral do GCP, né? Então, antes de entrar no GCP, esse é um slide que eu gosto de sempre apresentar quando eu estou falando de uma plataforma de cloud, independente de qual fornecedor seja, porque isso aqui é mais um conceito de cloud até para vocês conseguirem entender como cada um desses componentes se comporta, se aplicam e desmitificar alguns pontos de cloud, né, que existem no mercado, principalmente que cloud é um negócio que se autogerencia, que você não precisa fazer nada, basicamente o fornecedor tem que te prover tudo. Não é bem assim, tá? Tem alguns minionzinhos trabalhando lá, mas eles não fazem tudo para você. E existe um momento ali que há uma divisão de responsabilidades dentro desses ambientes, tá? E aqui essa figura ela exemplifica muito bem essa parte, tá? Aqui está fazendo uma comparação do mundo on-premise com o mundo aqui de cloud, tá? Hoje, cloud você consegue quebrar os serviços em 3 grandes grupos, tá? Um que como é chamado de IaaS, onde você está falando de infraestrutura como serviço, tá? E nesse ponto, quando você entra na parte do IaaS, até onde o fornecedor te entrega e a partir de que momento você é responsável por aquele ambiente, tá? O fornecedor, ele é sempre essa partezinha laranja aqui. Então, quando você chegar a adquirir um serviço de IaaS de qualquer fornecedor de cloud, você vai ser responsável, por exemplo, no exemplo de VM, o fornecedor ele vai te entregar uma VM com rede, com disco, com servidores, recurso computacional e até com o SO disponível. Mas tudo que você fizer dali para frente, ou seja, alterações de SO, mudança de pacote, instalação de aplicações, instalação de banco de dados, instalação de servidor aplicativo, middleware, tudo isso, a ingestão dos dados, vai ficar na sua responsabilidade, tá? O fornecedor, ele tem que te garantir que esses caras vão estar funcionando, que a VM vai estar de pé, tá? E que daí para frente tudo que você fizer é responsabilidade sua, tá? E o Cloud Storage, ele se encaixa no serviço de IaaS, tá? Porque ele é um serviço de storage, de infraestrutura, que a Google garante que aquele serviço vai estar disponível com os seus dados para você estar escrevendo e consultando coisas ali dentro.
Tá? Partindo uma parte um pouco mais para cima, né, que são serviços chamados de plataforma, aqui o fornecedor ele vai te entregar e te ajudar a gerenciar até um nível um pouco mais alto. Tá? Além desse O, que pode se encaixar aqui no serviço de PaaS, que eu vou mostrar mais para frente, poderia ser um Cloud SQL, que é um serviço de banco de dados, onde quando você provisiona o serviço, esse banco de dados ele já vai vir instalado e pronto para você estar utilizando, tá? E a partir do momento que você está fazendo injeção de dados ou colocar alguma aplicação para ler esse banco, você tem que gerenciar. Os serviços de PaaS ficam um pouco mais confusa essa divisão, mas apesar do fornecedor te entregar um serviço com o banco instalado, configurado, você ainda tem algumas responsabilidades em cima desse banco, tá? Até questões de validar performance, os backups você pode automatizar, mas você ainda tem que garantir que eles estão íntegros, né? Apesar de você automatizar toda a rotina de backup e restore do banco de dados. Questões de aplicação de patch, tá? Alguns serviços de nuvem oferecem patches que são aplicados automaticamente, outros oferecem patches que você pode escolher aplicar ou não, tá? Então tem uma parcela de responsabilidade para dividir entre esses dois caras. E a última, aqui, que é o SaaS, que é o Software como Serviço, aqui sim você vai adquirir um software e não vai ter que se preocupar com nada relacionado à infraestrutura que essa aplicação está rodando. Tá? No caso aqui, por exemplo, poderia ser um ERP, um HCM, são exemplos de ferramentas de SaaS, tá? Onde você tem a aplicação, você imputa os seus dados nessa aplicação e o fornecedor aqui sim tem que te garantir que tudo isso vai estar funcionando e vai estar no ar para que você possa estar utilizando, tá? Então, quando a gente está falando de cloud, a gente tem esses 3 grupos de serviços, tá? Hoje, para a parte de dados e analytics, a gente fica sempre a nível de IaaS e PaaS, tá? Porque não ser uma plataforma. E esse aqui é um comparativo com o mundo on-premise, onde você teria que fazer toda a gestão disso aqui e ficaria tudo sob a sua responsabilidade. Bom, feito isso, agora a gente vai entrar um pouco em alguns detalhes gerais do Google Cloud, tá? O Google ele se divide em regiões e zonas, tá? O que seriam regiões? Regiões são os data centers, onde basicamente os data centers estão localizados do Google Cloud, tá? Aqui são alguns exemplos. Então você tem Western US, onde a Google possui um data center, Central US, que é na parte central dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui são alguns exemplos, né? Hoje o Google já tem data center aqui no Brasil. Tá? Então, se você quiser subir serviços no Brasil, tem data center no Brasil, não tem problema, você não precisa residir o seu dado fora. Então, se você tiver algo relacionado a compliance ou alguma agência reguladora que te impeça de residir dados ou armazenar dados fora do Brasil, você pode, tá? Então, aqui é uma região geográfica específica onde você vai subir os seus recursos, tá? E aí, dentro dessas regiões, elas têm diversas zonas, tá? As zonas são data centers espalhados, tá? Especificamente, fisicamente separados, tá? Onde você pode estar subindo os seus recursos, tá? Bom, a parte básica ali de autenticação do Google, né, é o IAM, que ele tem um Identity Manager, e aqui é onde você vai controlar toda a parte de acesso, tá? E disponibilização de acesso às ferramentas, tá? Dentro do Google Cloud você vai sempre dividir em projetos. Então aqui é um exemplo ali dele adicionando uma permissão de um novo membro a um projeto. Então você vai sempre adicionar a permissão para que usuários não acessem os projetos, e aí você pode ter vários níveis, desde uma pessoa que só pode visualizar, ou uma função de owner, onde ele vai poder fazer qualquer tipo de ação ali dentro. E aí você pode chegar a nível de também serviços e API desses serviços, tá? Todo o GCP, ele é feito em cima de APIs, tá? Então a própria console do Google, quando você está navegando nela, ela faz requisições das APIs dos backends para subir serviço, interagir com os serviços, e você tem que habilitar algumas APIs quando você inicia a sua conta no Google para você conseguir utilizar alguns serviços, tá? E toda a questão de controle de acesso e gerenciamento de utilização de recurso, você faz pelo esse cara que é o IAM, tá? Bom, como todo mundo sabe, né, cloud às vezes pode ser algo muito legal, muito bacana, mas pode ser algo que não controlado
traga gastos indesejados, né? Porque a cada serviço que você está subindo ali, você vai estar gerando um custo, porque cada um desses serviços tem um custo e ele não vai te impedir de subir nada. Você pode utilizar o recurso que você quiser, só que óbvio que você vai estar acabar pagando por isso. Tá? Aqui é uma visão do portal de custos que possui no GCP, onde você consegue controlar suas contas, tá? Então você consegue agrupar por produtos ou SKU de produtos, você consegue ver a nível dos projetos, quanto que está o gasto de cada projeto. Então, você quer criar uma plataforma de cloud dentro da sua empresa e você quer dividir a conta com todos os departamentos que vão usar. Um jeito mais simples de fazer isso seria criar um projeto para cada departamento e aí no final do mês você, responsável pelo ambiente, você vai ver quando cada um desses caras gastou e mandar a conta para cada departamento pagar. Tá? Então você consegue ter uma gestão completa de tudo que está acontecendo ali no seu ambiente, tá? Em relativo a custo, para entender e até ele te dar algumas previsões de custo baseado nos recursos que já estão provisionados. Tá? E se você quiser chegar a um nível de mais detalhe, né, da conta mesmo, você tem essa possibilidade nesse portal, tá, de transações, onde você consegue ver efetivamente o que você pagou ali por cada um dos serviços que você utilizou. Tá? Bom, para a parte de agora mais monitoramento a nível de serviços, tá? O Google possui essa plataforma que chama de monitoring, que é o antigo Stackdriver. Tá? O Stackdriver, eles mudaram um pouco a carinha ali, no começo era só a carinha de Stackdriver, mudaram o nome. E esse cara te ajuda a fazer todo o monitoramento do seu serviço. Então você pode criar regras de alerta, você pode fazer, por exemplo, um monitoramento de máquina virtual, onde você cria alguns tipos de thresholds e isso pode gerar alertas para o seu time de sustentação ou para alguém que deva ser acionado caso aconteça algum tipo de incidente. Tá? Então você instala os agentes desse cara e você consegue fazer todo um monitoramento efetivo da parte de serviço. Tá? Então, isso é nível de serviço, não é monitoramento de custo, tá? Monitoramento de serviço. Se você quiser fazer monitoramento de custo, tem um painel de custo para esse ponto. Bom, aqui eu vou apresentar algumas diferentes arquiteturas que fazem efetivamente, têm funções bem similares, tá? Mas para mostrar como que a pluralidade de serviços consegue te atender da melhor maneira possível, tá? Porque hoje você não tem mais aquele paradigma de você ter que adaptar o seu problema de negócio às ferramentas existentes. Tá? Antigamente você tinha que armazenar algo, você ia armazenar no banco de dados. Você não tinha muito para onde fugir, não tinha muitas opções. Usar uma ferramenta de ETL para transformar esse cara e criar uma visão, uma ferramenta de visualização. Hoje, principalmente com os serviços de nuvem, você tem uma série de ferramentas mais especialistas, então você pode entender o seu problema de negócio e aí sim escolher as melhores ferramentas que podem atender a sua necessidade. Tá? Aqui a gente está mostrando uma arquitetura, se você for buscar arquiteturas para a parte de dados e analytics, a mais utilizada é uma arquitetura que é chamada Lambda, tá? Onde ela sempre vai ter uma camada que é chamada uma camada batch, onde você vai estar trabalhando com dados na forma de batch mesmo. Então, vai ter cargas, vai ter horário de carga, vai ter janela para atualização de dado, modificação de dado. E você também trabalha com uma camada que é chamada de speed layer, tá? Que é a camada real time, onde você pega, se você tiver a necessidade de ter esses dados em real time, você cria essa camada e aí disponibiliza essa informação em tempo real e depois você pode criar um ciclo batch para que essa informação que você disponibilizou na camada real time seja incorporada dentro do seu data lake ou da sua ferramenta de armazenamento. Tá? Aqui explicando basicamente, a gente tem o PubSub para o real time, né? Então, como o Brito já tinha mostrado ali, onde é um serviço de mensageria que você vai começar a consumir as mensagens em real time. Você pode estar utilizando o DataFusion para fazer toda essa parte de ETL e processamento dos dados. Então, você está armazenando isso num cloud storage, tá? E também pegando alguns dados já trabalhados e disponibilizando ele no BigQuery, tá? Para a parte de Data Warehouse, onde você consegue estar consumindo essas informações, tanto por
através de um Dataflow, aqui uma camada do DLP que eu vou explicar mais à frente. Tá? E também disponibilizando isso para um serviço de machine learning, criando um dataset, fazendo algumas agregações. A camada de ingestão, BET aqui a gente exemplificou com o serviço de Cloud SQL, né? Mas você pode estar sendo aqui a sua rede on-premise, seu ambiente on-premise também. Tá? E aqui a gente está mostrando basicamente a mesma coisa, só que com outro ferramental. Ou seja, aqui você tem a camada de real-time, você tem a camada de gestões batch, você pode estar consumindo e devolvendo dados para o Cloud Storage ou de um banco de dados. Tá? Só que a diferença é que aqui você está utilizando um outro serviço para fazer toda a parte de ingestão e tratamento desse dado, que é o Cloud Data Flow. Eu vou explicar mais à frente a diferença entre o Data Fusion e o Data Flow. Tá? Eles têm diferença em utilização, têm diferença em custo, e aí você pode estar se adaptando às suas necessidades. Ou seja, eu preciso utilizar o Data Fusion para fazer TL dentro da cloud do Google? Não. Eu posso usar o Dataflow também para fazer isso. Eu posso usar um Dataproc, talvez, para fazer a parte de gestão. Se eu já tenho no meu on-premise, venho do mundo Hadoop, do mundo Cloudera, e eu quero fazer o início da minha jornada para a nuvem seja mais próximo possível do que eu trabalho hoje com menos refatoramento. Você pode estar se adaptando e entendendo o serviço à medida que você cria um roadmap de adoção até se tornar um Cloud Native mesmo, tá? Com fluxo inteiramente voltado para utilizar os serviços da nuvem. Então aqui você consegue ver que eu consigo realizar as mesmas ações com ferramentas diferentes, e aí eu vou ter que me adaptar e entender qual que é a minha realidade, como que eu atendo o meu problema de negócio com a melhor ferramenta necessária dentro das minhas capacidades. Por exemplo, tem uma grande diferença de custo entre o Data Fusion e o Data Flow. Então, se o seu problema é custo, você tem que reduzir custo, trabalhar com custo menor, você vai ter que abrir mão de Data Fusion, talvez, para utilizar o Data Flow para fazer seus ETLs. Mas você continua conseguindo executar todas as funções necessárias. Tá? Então, é bem democrático esse ambiente, porque ele vai atender desde empresas menores, tá, até grandes corporações. E as empresas menores não vão ficar defasadas tanto em questão de tecnologia que elas podem utilizar, que elas vão estar podendo utilizar tecnologias similares a grandes corporações, mas dentro do seu budget atual, que pode ser bem diferente de uma corporação grande. Tá? Aqui é uma terceira opção de você fazer essa arquitetura Lambda, onde você, ao invés de usar um Dataflow ou usar um Data Fusion, você vai estar usando o Composer com o Dataproc. Tá? E aí você está juntando duas ferramentas para trabalhar no papel ali, o Dataproc para fazer toda a parte de gestão, consumo dessa informação, e o Composer, que é nada mais é que um Airflow, para fazer toda a parte de agendamento e monitoramento. E aí você está disponibilizando o dado ali para um Data Warehouse ou para um YAML, disponibilizando informações ali via Data Studio. Tá? Então percebam que você pode atender o seu problema de negócio de maneiras distintas e você não está sendo prejudicado em nenhum lado de o ferramental disponível. Então, adaptem-se o negócio e aí pegue essa caixinha de ferramentas que é o GCP e escolha a melhor ferramenta que melhor te atenda dentro da sua necessidade. Aqui é já mostrando uma arquitetura Lambda mais voltada para a parte de inteligência artificial e machine learning. Tá? Então, eu teria meus dados ali no BigQuery ou no Cloud Storage, e aí eu vou fazer uma gestão via Data Prep, que é a ferramenta para fazer toda essa parte de wrangling ali dos dados, de mastigar essa informação e deixar e criar um dataset que seja ótimo para o meu modelo estar utilizando, disponibilizo isso ou no próprio BigQuery ou no Cloud Storage, e aí posso usar todo o ferramental de Machine Learning que o GCP possui para estar consumindo essa informação e construindo os meus modelos. Tá? Então, se vocês verem, né, isso aqui, essa arquitetura aqui de Data Lab, ela pode ser um complemento a qualquer uma dessas três, tá? Então você pode começar com essas três para criar a sua fundação e aí você evoluir e acoplar essa parte de machine learning também ao seu fluxo de dados. Agora falando um pouco da camada de armazenamento, né? O que o Google te oferece para armazenar a informação. Aqui eu trouxe os serviços e para que eles servem. Tá? Então, quando você está pensando em armazenamento, hoje você tem que sempre entender
qual é o motivo de você estar armazenando aquele dado e como você vai consumir aquela informação. Não existe bala de prata, tá? Para questões de armazenamento, não tem a resposta certa para todas as perguntas. Depende muito de o que você precisa fazer com essa informação e como você precisa consumir essa informação. Tá? Se você está usando uma aplicação que vai consumir informações que você tem de clientes, cadastro, alguma coisa, você não vai utilizar um cloud storage para montar um data lake para disponibilizar para sua aplicação. Isso não vai performar, isso não faz sentido. Tá? Então aqui você vai sempre se adaptar à sua necessidade de negócio para a melhor ferramental disponível. Tá? E aqui o Google oferece tanto armazenamento em memory, tá? Que é o Memcache, e aqui ele é bom para a parte de web, mobile. Tá? Para a parte relacional, o Google oferece dois serviços, tá? Banco relacional, que a gente está falando de banco de dados, que é o Cloud SQL, que aí você consegue, quando entrar no detalhe dele ali, você vai escolher o tipo de banco que você quer, a engine do banco que você quer estar utilizando, e ele tem o Cloud Spanner, tá? O Cloud Spanner, ele é um banco relacional que a própria Google desenvolveu, e só que o Cloud Spanner, ele é para você trabalhar com uma quantidade bem massiva de dados, tá? Então, ele é um serviço bem robusto, onde você consegue trabalhar com uma massa pesada de informações. Trabalhando ali na parte não relacional, né, a parte mais voltada para bancos NoSQL, né, você tem o antigo Cloud Data Store, que hoje virou o Cloudflare Store. A Google juntou dois serviços que eles tinham de armazenamento em uma plataforma única e alterou o nome dele, tá? Mas ele é um banco NoSQL documental, junto com o antigo Firebase. Tá? Então você pode, a hora de subir o serviço, você vai escolher qual tipo de banco você quer e ele vai te atender da melhor forma. Tem o Cloud Bigtable, tá? Que é um banco NoSQL colunar. Ele foi feito baseado ali, ele tem uma compatibilidade grande com o HBase, para quem é do mundo da parte Hadoop conhece bem o HBase. Só que o Bigtable, ele é um cara, como o nome diz, para você trabalhar com uma quantidade grande e bem massiva de dados, tá? A nível de quase você trabalhar com petabytes de informação. Se você precisa de um banco NoSQL para uma quantidade menor de dados, é melhor você estar ali buscando usar um Firestore, tá? Para tentar atender essas necessidades. Tem o Cloud Storage, que é um Object Storage, tá? Então, apesar de eu vou mostrar ele ali, vou entrar mais a fundo, ele tem uma carinha bonitinha, mas por baixo ele trabalha como um Object Storage, que é diferente de um file system, tá? Então, a forma que ele armazena a informação e você consegue interagir com essa informação, ele é diferente do file system, isso tem que estar bem claro. E para a parte de warehouse, a Google oferece o BigQuery, que a gente vai abordar um pouco mais para frente, tá? Onde você consegue fazer toda a parte de trabalho da sua informação, analytics em cima do dado, transformação, criar camadas refinadas para essa informação. Tá? E quando você pensa na parte de data lake, tá? Para disponibilizar a informação, você vai estar trabalhando geralmente aqui dentro desses dois caras, tá? Tanto o Cloud Storage junto com o BigQuery. Bom, o que é o Cloud Storage? Né? Aqui é um pouco dos prints de tela. Como eu falei, ele é um Object Storage, tá? Onde você vai... É uma área de armazenamento de dados que você possui, tá? Onde você pode armazenar qualquer tipo de informação sem ter que exemplificar, falar qual é o esquema desse dado, qual é o formato desse dado. Você pode armazenar o que você quiser aqui dentro. E ele não tem dependência de nenhum recurso computacional, tá? É somente uma área de armazenamento mesmo que está disponível para você criar buckets e aí começar a subir as suas informações ali para dentro. Tá? Ele é escalonável, então você vai pagar esse cara por consumo, você não fixa o consumo nem o tamanho desse cara quando você cria, você simplesmente cria o bucket e vai colocando coisa lá dentro. A Google vai te bilar pela quantidade de coisas que você colocou lá dentro e de storage que você está armazenando. Tá? Em questões de durabilidade, né, tem uma briga aí entre os fornecedores que eles sempre tentam colocar a maior quantidade de noves aqui atrás da vírgula de disponibilidade e durabilidade desses dados. Tá? Então, esse cara não é 100%, então nenhum serviço de cloud é 100%. Pode ocorrer algum tipo de falha ou indisponibilidade, isso é também bom ter em mente, mas eles tentam sempre mitigar isso para que seja uma chance praticamente irrisória de acontecer, tá? Mas tenha em mente que pode acontecer, pode chegar a acontecer algum tipo de disponibilidade. E uma particularidade da parte do Cloud Storage os objetos, né, que ele chama um objeto, ele pode ter no máximo um objeto até 5 terabytes. Tá? Se você for salvar um arquivo lá de 10 terabytes, você consegue salvar,
para você vai ser transparente, mas ele vai criar toda uma relação e ele vai quebrar isso em 2 objetos de 5 terabytes. Tá? Essa é a forma que ele trabalha. E quando você vai criar o seu bucket, o nome que se dá para esse bucket é o nome mundial da cloud do Google. Então, se você tentar criar um bucket que chama teste, você não vai conseguir porque alguém já usou esse nome teste em algum lugar. Tá? Então, sempre que você for criar um nome, você vai ter que tomar cuidado ali, porque talvez você tenta colocar um nome mais simples, você não vai conseguir porque já existe algum bucket dentro do GCP mundial que já tem esse nome. Tá? Ele faz essa validação e ele não deixa você criar esse cara. Bom, aqui quando você está criando o bucket, você vai escolher também qual a camada que você vai estar utilizando para salvar esses dados, tá? Hoje o Cloud Storage ele oferece, são 4, tem uma quarta camada aqui, mas basicamente as principais são essas 3, e isso vai mostrar como que você quer acessar essa informação, tá? O preço de armazenamento ele vai diminuir na medida que você vai descendo as camadas. Então o Standard é um bucket que você vai criar, que é para alta frequência de acesso, ou seja, dado quente. É um dado que eu preciso deixar ali, a hora que eu precisar consumir ele tem que estar disponível para mim no momento, tá? Se esse dado já não é tão acessado assim com tanta frequência, mas você quer armazenar ele, você pode baixar o seu bucket para uma camada nearline, tá? Onde você consegue ter um acesso rápido a essa informação, mas ele é um dado que você não precisa estar acessando a todo momento. Tá? E o nível mais baixo é você chegar a nível de um arquivamento, que é o code line, tá? Onde você vai estar arquivando mesmo esses dados. Você não precisa acessar esse cara, mas você precisa armazenar ele ou por alguma regulamentação, ou sabe, na área da saúde, você precisa ter 5 anos de histórico de informação armazenada que você não lê, mas você precisa ter armazenada. E se baixar uma auditoria ali, você tem que mostrar para o cara que você tem o dado ali disponível armazenado em algum lugar. Então você pode estar utilizando essas camadas de storage, tá? E quando você cria um bucket, você consegue alterar essa camada dele e você também consegue criar toda uma rotina de lifecycle para ele pegar o seu arquivo e a partir de uma regra ele muda esse cara para um outro bucket com uma outra camada ou muda de camada de armazenamento. Tá? Uma vez que você baixa a camada, você não consegue voltar ao bucket. Tá? Então você vai do standard para o nearline para o codeline, você consegue navegar. Agora do codeline para o standard você teria que criar um bucket novo. Tá? Você não consegue aproveitar o mesmo bucket existente. Bom, agora eu vou falar um pouco do Cloud SQL. Tá? O que é o Cloud SQL? Ele é um serviço de PaaS, de plataforma, que a Google oferece para você trabalhar com banco de dados relacionais. Tá? Então, você não precisa se preocupar com instalação de software, backup, patches. Todos esses caras e autorizações são feitas automatizadas. Ele tem uma disponibilidade superior aí a 99,95%, o que indica que pode sim acontecer alguma disponibilidade, tá? Mas a chance é bem baixa de você trabalhar com isso. Então, ele possui configurações de alta disponibilidade, de HA, para que caso ocorra algum problema, você consiga ter uma segunda base disponível, tá? E tudo que você armazena de dados no Google, tá? Desde o Cloud Storage até o Cloud SQL, todos os dados são criptografados, tá? Ou você pode escolher que você gerencie a chave de criptografia ou o Google gerencia a chave de criptografia para você, tá? E aí você não precisa se preocupar com a chave de criptografia. Mas tudo e qualquer serviço que você subir ali no GCP, que ele tiver armazenamento de informação, ele vai te perguntar em algum momento como que você quer fazer a criptografia desse dado. Quer usar uma chave gerenciada ou se você quer fornecer a própria chave gerenciada, tá? Então, questão de capacidade, né? Ele pode chegar até 10 TB de capacidade, questões de IOPS, ter um banco ali de 406 GB de por instância, criar clusters. E quais tipos de banco o Cloud SQL me oferece, tá? Hoje são 3 tipos de banco que são oferecidos. MySQL, nas versões 5, 6, 5, 7. Postgres, nas versões 9, 6, 10, 11 e 12. E o SQL Server na versão 2017, tá? Então, esses são os 3 tipos de banco que o Google oferece no Cloud SQL como um serviço de banco de plataforma. Tá? Eu tenho um banco Oracle, eu queria usar um banco Oracle no GCP. Você não vai ter ele como um serviço de plataforma, mas você pode subir uma VM e instalar o seu banco Oracle nessa VM, levar sua licença e tudo mais. Tá? Mas para você ter esse recurso totalmente gerenciado, você vai ter que trabalhar com essas 3 versões. Bom, falando um pouco aqui do
do Big Table, né, que é um banco no SQL para você estar trabalhando com uma grande massa de dados no banco colunar. Então, ele efetivamente, se você entrar na documentação dele, a Google até indica que se você tiver eu não lembro exatamente a quantidade de informação, mas era algo voltado a terabytes de dados, que você não utilize ele se tiver menos que isso, tá? Porque ele é um cara para trabalhar com uma grande massa de informação. Então aqui você, a hora de subir, você pode identificar o cluster que você quer. Se você quiser subir esse cara utilizando um SSD ou um HD normal, e aí você vai ter as diferenças de I/O desses dois caras, tá? E também aqui você pode ver que quando você vai criar o Bigtable, a instância desse cara, ele te dá já uma prévia de quanto que você vai gastar nesse cara por mês, tá? Pelo tamanho do storage que você está criando, pelo tamanho da máquina que você está criando, o cluster que você está criando. Ele vai te mostrar aqui uma estimativa de valor desse cara e aí você já pode ver se faz sentido para você ou não, tá? O Bigtable você consegue integrar ele hoje com toda a ferramental do Dataflow, do Hadoop Dataproc, tá? Ele é totalmente gerenciado pelo GCP, então você pode se concentrar ali e não precisa exercer muitas atividades de infraestrutura, de monitoramento em cima desse cara, que o GCP vai estar gerenciando para você. E se você já trabalha com Edgebase, ele é totalmente compatível com a API do Edgebase, tá? Então, se você vem do mundo Hadoop, do mundo on-premise, se você trabalha com Edgebase e você quer ter algo muito próximo do que você já fazia hoje para evitar refatoramentos, você pode estar utilizando o Bigtable no lugar do seu Edgebase, e aí você vai conseguir aproveitar todas as chamadas que você faz via interação com a API do Edgebase. Tá? E ele é muito bom para questões de IoT, aplicativos, de baixa latência, e se você quiser processar também uma grande massa de dados, você também consegue utilizar ele como uma ferramenta de armazenamento. E chegando aqui no nossa última opção de armazenamento, é o Firestore. Tá? O Firestore, ele, como eu falei antigamente, ele chamava Data Store, e a Google juntou o Firebase, que era um banco voltado ali mais para questões de aplicação mobile e web, junto com o Data Store. E aqui, quando você vai provisionar esse serviço, você escolhe qual modo você quer. O modo nativo é como se você tivesse subido um antigo Firebase, tá? Que chama de Firestore. Se você escolher o Data Store Mode, você vai ter um Data Store ali disponível para você estar utilizando, tá? O Data Store ele é mais voltado para você utilizar ele como um banco NoSQL mesmo, de documentos, tá? E o Firestore é mais quando você precisa trabalhar com aplicações de baixa latência e mais você precisa ali de ter transações ACID, então o Firestore ele te possibilita esse cara. E aí na hora que você subir o serviço você vai escolher o que você quer. Tá? E aqui é um pouco da comparação entre os dois em questões de escalabilidade e funcionalidades que ele faz. Tá? Então você pode ver que o Data Store você não vai ter principalmente a questões ACID e compliance para questões de transação que você tem no Firestore. Então, se você precisa, você vai de Firestore. Se você não precisa, você pode entender e utilizar o Data Store ou não. Tá? Antes de entrar na parte de ingestão e processamento, eu vou navegar um pouco aqui com vocês na parte do GCP. Tá? Então, uma vez que você logar aqui na console do GCP, essa aqui é a carinha principal dela, tá? Ela já traz algumas informações, como as informações de projeto, né, que você está trabalhando. E para você se localizar ali onde você está, você pode vir aqui e ver os seus projetos, tá? Então, aqui a gente tem toda uma lista de projetos, onde você pode estar escolhendo o projeto que você vai estar trabalhando, você vai estar interagindo com os serviços, tá? Como eu falei, né, tudo é voltado em cima de APIs, tá? Então aqui é onde você controla as APIs do GCP, tá? Aqui você pode criar também um controle nessas APIs, questões de credencial, autenticação, verificação de domínio para estar interagindo com essas APIs. Então, se você quiser montar plataformas que interagem com essas APIs para fazer requisição, ou montar um portal, ou fazer algum desenvolvimento em cima disso, você tem essa possibilidade. Tá? A hora que você quiser ativar uma API, você tem toda uma biblioteca disponível aqui para você. Tá? Então, aqui, por exemplo, antes de você usar o Dataflow, você tem que
habilitar a API do Dataflow. Alguns serviços, a minha já está habilitada, porque eu já mexi com ele, mas alguns serviços, ao momento que você acessa, ele já habilita automático para você. Outros, ele aparece se você quiser habilitar ou não. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui. Que é a parte do IAM, né? Além de gerenciar os recursos, você consegue fazer toda uma gestão mais deep dive do seu ambiente. Tá? Deixa eu pegar um cara aqui. Vou pegar o Dataproc aqui que eu não mexi nele ainda. Eu já mexi, não, já mexi. Já está com a API habilitada. Deixa eu ver qual desse aqui. Ô, Mauri, Oi. enquanto está acessando, eu posso mostrar para eles a parte aqui do Data Fusion que eu criei só para não Tá, estourar meu time aqui do ambiente? beleza, pode pegar. Então, mostrar só um pouquinho do Data Fusion, né, para vocês conhecerem ali. Então, o Data Fusion é o que eu comentei para vocês que pode trazer o dado de um lado, né, e jogar para o outro. Então, aqui eu tenho toda a parte de source, né, onde mostra os tipos de conexões que eu tenho. Né? Posso clicar em propriedades, vai mostrar a minha conexão que eu fiz lá. Posso pegar aqui a parte de Wrangler para poder fazer uma limpeza dos dados. Né? Então, se eu entrar aqui em Wrangler, ele me traz os dados e aqui, ó, na setinha, eu posso trabalhar com o dado. Né? Eu posso fazer um parse se for um arquivo Avro, Excel, né? Um CSV, dizer se eu quero setar a primeira linha como cabeçalho, dizer que a divisão é por ponto e vírgula. Posso mudar os tipos de dados, né? Posso fazer filtros aqui. Então, posso deletar coluna, copiar coluna. Né? Tem aqui a parte de insights, que é bem legal, que para poder explorar os dados, ó, ele já mostra lá como os dados estão distribuídos. Depois aqui é uma conexão com BigQuery, né? Então, me conectando no BigQuery. Né? A minha tabela está aqui, ó. Então, aqui entrando dentro dos meus datasets, eu tenho minha tabela. E aqui no Data Fusion, eu estou me conectando nela, né? Lendo aí do dataset, e pegando a minha tabela, pego o esquema que vai mostrar aqui as colunas que eu tenho. Depois eu posso fazer um join, né, entre as tabelas e jogar o dado em algum outro lugar. Né? Aqui ele tem ali o modo preview, né, que permite eu ver como é que está o join entre os meus dados. Deixa eu pegar esse aqui. Permite ver como é que está o join. Eu posso tirar aqui do preview, configurar o tamanho da minha máquina que vai rodar isso aqui, né? Quantas CPUs, quantas memórias, né? Posso schedular os meus dados, né? De quanto em quanto tempo eu quero rodar, né? Posso usar ali numa formata tipo um estilo cron ali, né? Cron tab, definir o período, né? Quantos concorrentes ali eu quero botar em paralelo para processar. Posso aqui, vamos salvar aqui e fazer um deploy, né? Fazer um deploy do... Opa. Posso fazer um deploy do meu processo e botar ele para rodar depois também, né? Então ele já fica agendado e depois de tempo em tempo pode rodar. Então era só para dar um overview ali para vocês, né? Do que é o Data Fusion. Tá? Vou botar ele para rodar aqui. Ele vai processar, ele tem toda depois a parte de avaliação de cada uma das etapas, né? O que aconteceu, o que processou, né? Aqui ele demora um tempo, né? Porque ele tem que subir o cluster para processar. Tá? Então ele vai subir ali um data flow por baixo, que é o que o Mauri está mostrando, né? Que é um cluster gerenciado, onde ele usa Apache Beam para processar. Então basicamente era isso. Né? Ele leva uns 6 minutos para subir, vou deixar subindo aqui. E aí eu repasso para o Mauri da sequência. Ele usa. Vou voltar aqui. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do Cloud Storage, tá? Então,
vim aqui, escolhi aqui, vou dar um browser aqui no Cloud Storage. Bom, a ideia principal aqui é, como vocês podem ver, tem algumas opções. Esse aqui é um ponto legal de falar. Se você tem uma quantidade muito massiva de dados, para você subir para a nuvem, você vai precisar de um link de internet, tá? Mas se você tiver uma quantidade muito massiva de dados, a Google oferece um serviço que é o Transfer Appliance, onde eles literalmente levam um HDzão lá no seu data center, onde você passa os dados para esse cara, e aí a Google leva para casa deles, e aí ali eles sobem esse serviço, esses arquivos para você no Cloud Storage, tá? Para fazer uma carga inicial ali, caso você tenha uma grande massa de informação que você precisa subir em menos tempo e você não tenha link de internet para realizar esse cara, tá? Bom, quando você criar um novo bucket aqui. Criar um bucket, eu não vou conseguir colocar o nome do teste aqui, ele vai falar que já está criado, eu vou colocar aqui eu vou escolher questões de região, né? Onde eu quero colocar o meu bucket. Então, se eu quero ele multi-região, então ele vai ter a maior disponibilidade dos dados. Se eu colocar o meu bucket em uma região única, se essa região tiver algum problema, alguma disponibilidade, esse meu bucket, esses meus dados vão estar disponíveis, tá? Múltiplas regiões estão habilitadas em alguns data centers, não em todos. Tá? Aqui eu escolho qual que é a classe dele. Então, se eu quero um standard, um inline, codeline, um archive. Então, o archive é uma área mais fria do que o codeline, então é mais barato. Como que eu quero controlar o acesso dos meus objetos, né? Então, eu posso ter uma política de ACL, de acesso de objetos. Eu vou liberar um acesso específico para um usuário específico a um objeto específico, tá? E aí, questões de criptografia, né? Se você quiser gerenciar as chaves ou se você quiser deixar para o Google gerenciar, criar política de extensão e até as tags aqui que eles chamam de label. Deixa eu ver se ele criou. Bom, uma vez que eu criei meu bucket, ele vai me dar a opção aqui de um overview, questões de permissão, tá? E aí eu vou subir um arquivo aqui para dentro. Vou subir esse carinha aqui. Posso fazer um upload tanto pela console, tá? Ou via API, SDK, fazendo requisições ali para o Object Storage, tá? E aí, se eu quiser criar uma estrutura de pastas, eu posso criar também e tá utilizando. Mas lembrando que aqui eu vejo como um file system, tá? Como sendo uma pasta, tal, mas no fundo isso aqui é um objeto só, tá? O Object Storage armazena objetos, ele não tem essa hierarquia de pastas, tá? E questões de acesso você pode ou não deixar, por padrão, geralmente ele não tem um acesso público a esse cara, mas se você deixar um acesso público ao seu objeto, aqui isso aqui vai estar exposto na internet, tá? Então é algo que não é recomendado fazer, a não ser que seja extremamente necessário você expor algo para a internet, tá? Se alguém chegar na URL do seu bucket, do seu objeto, ele vai conseguir acessar esse cara. Já aconteceu recentemente muitos casos de vazar informação por conta de buckets S3 ou buckets de qualquer outro lugar, onde as pessoas, por facilidade de não ter que trabalhar com permissões, deixam o bucket público, só que aqui você está expondo a informação na internet, tá? Isso é um ponto de atenção e um cuidado que você tem que ter na hora de trabalhar com os seus buckets, tá? Bom, isso aqui é um primeiro contato aí para a gente ter junto com a plataforma que é a console do GCP, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui para as falas. Bom, aqui eu vou apresentar um pouco dos produtos, né, que possuem tanto para a parte de ingestão e processamento de dados ali no GCP, né? Só para recapitular, a gente viu toda a disponibilidade de armazenamento que possui dentro da plataforma. Então, quando você está começando um projeto de dados, essa é a parte importante, né? Você entender aonde você vai armazenar essa informação. Uma vez feita a decisão de armazenamento, a gente tem que partir para uma segunda etapa, que é ver quais são as minhas fontes e como que eu vou trazer esses caras, tá? E aí, a partir dali, depois, eu vou também ter que processar essas informações. Então, como que eu posso processar todos esses dados, tá? Eu coloquei a parte de compute aqui, na parte de processamento, que eu acho que faz mais sentido. A parte de compute, que eles chamam de compute engine, é para você subir máquina virtual, tá? Então, você pode subir uma máquina, que é um IaaS, aonde você vai ter todo o controle dessa máquina e pode estar fazendo toda a instalação e desenvolvimento das suas aplicações, o que você quiser ali dentro dessa VM, tá? Então,
Hoje o Google já disponibiliza uma série de sistemas operacionais, né, bem utilizados no mercado, como Red Hat, Windows Server, SUSE, Debian, tá? E principalmente questão de Red Hat e Windows, o licenciamento já está incluso, né, quando você escolhe uma imagem que a Google disponibiliza, então você não precisa licenciar a parte com esses fornecedores, já está incluso no preço que você está pagando dentro dessa máquina virtual, tá? E na hora que você vai subir essa instância, você consegue ver o preço de uma estimativa mensal que você vai pagar nesse cara. Então, basicamente, você vai dar um nome para esse cara, vai escolher qual a região e a zona que você quer subir a sua máquina virtual. Aqui você consegue entender se você quer uma máquina que ela vai ser uma máquina de propósito geral ou se ela tem que ter um shape e um recurso computacional específico para algum tipo de workload, tá? Ou mais otimizado para memória ou mais otimizado para a questão de computação. Você pode escolher qual a geração do processador você vai estar utilizando. Então, eles têm processador AMD e Intel. Os Intel você consegue escolher a geração que você quer estar subindo a sua máquina virtual, tá? Você pode chegar a esse nível. E você pode tanto escolher um shape já pré-definido de recurso, tá? Ou seja, uma vCPU com 1.7 GB de memória ou outros shapes disponíveis, ou você pode colocar um shape customizado, onde você vai colocar a memória e a quantidade de CPU para você estar utilizando. Ah, mas eu preciso fazer um trabalho onde eu preciso de GPU e faz mais sentido. Se você quiser atachar uma GPU às suas VMs, você consegue também, tá? Na hora de criar a máquina, você vai passar por essa opção e você vai escolher, eu quero que essa minha VM tenha um recurso de GPU. Óbvio que isso vai aumentar na questão de preço e custo, tá? Para você estar utilizando. E se eu trabalho com parte de containers e eu tenho um container que eu quero subir uma VM baseada na imagem desse container, você também consegue fazer, você tem essa flexibilidade. E aí você vai escolher toda a parte de disco e redes dessa máquina virtual, tá? Na hora de fazer a criação dela. Se você quiser utilizar uma imagem que está disponível no Marketplace do Google, você pode também. O que seria uma imagem do Marketplace? Por exemplo, um, um ELK da vida. Vai ser uma imagem onde sua máquina vai subir com toda a parte do Elastic já instalado, junto com o Kibana e tudo mais, para você subiu a máquina, já vem com esse curso instalado, uma imagem pronta. Tá? Eu estou preso ao Marketplace e as imagens que o Google oferece? Não. Se você quiser fazer uma migração de uma VM que você tem no seu data center on-premise, você pode gerar a imagem dessa máquina, subir isso para o GCP e aí você criar uma máquina virtual a partir dessa imagem. Tá? Então você tem toda uma série de opções na hora de subir a VM que você quer, baseada na sua real necessidade. Tá? E aí você pode estar taxando discos a esses servidores também. Tá? E aí esses discos podem ser tanto HDs ou SSDs, dependendo da necessidade que você tem. Tá? E toda uma questão de backup em cima desses discos você consegue fazer também via snapshots, né, que como estava em português ele chama de instantâneos, mas você pode tirar snapshots desses discos, criar imagem desses discos, e a hora que você tiver algum problema com essa VM e você simplesmente quiser ou matar a VM e subir ela de novo, você consegue utilizando essas imagens desses discos, tá? Beleza. Aqui toda a parte de criação de uma VM. Bom, um outro recurso dentro do GCP que você tem para, assim, sim, falar da parte de ingestão e consumo de dados, que estava até dentro daquelas arquiteturas que a gente mostrou, é o Dataproc, tá? Bom, o Dataproc nada mais é que um cluster com toda a stack e a parte Hadoop que você vai subir e está utilizando para fazer tanto a parte de ingestão e processamento dos seus dados, tá? Se você hoje trabalha on-premise com um cluster Hadoop e você quer ter um mínimo de trabalho para migrar para a nuvem, você pode começar utilizando o Dataproc, tá? Aqui ele te traz uma flexibilidade bem grande. Ele te proporciona você subir clusters com apenas um master node, por exemplo, sem nenhum worker node. Tá? Um master ele tem que ter. E aí, a hora que você tiver a necessidade de processar algo ou necessitar que você suba ou crie máquinas de workload, ele vai fazer um autoscaling baseado na necessidade do seu workload, tá? Então você não precisa ter 24/7 um cluster gigantesco rodando ali para executar um workload que você vai fazer uma vez por dia, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. Você pode estar subindo, descendo e crescendo esse cluster à medida que ele é necessário, tá?
Então, quando você vai subir esse cara, você vai escolher qual que é o tamanho dos seus nó masters que você quer, a quantidade, né, de nó masters que você quer subir. Então você vai escolher um shape também de VM. Aqui tudo, o Dataproc ele se encaixa, tá, num serviço de plataforma, porque quando você sobe ele, apesar de você ter um certo controle sobre a infraestrutura, ele já vai trazer toda uma stack de serviços deployados. É bem similar ao Cloud SQL. No Cloud SQL você tem um banco, mas aqui você tem um cluster Hadoop para estar trabalhando, tá? O Dataflow, ele usa Dataproc para rodar. Então, toda vez que você rodar algo no Dataflow, o próprio Dataflow se encarrega de subir esses clusters de Dataproc, subir, descer e baixar ele e aumentar à medida da necessidade do seu job, tá? Então, você não precisa estar controlando isso. Mas se você quiser ter um cluster seu onde você vai fazer os deploys do seu workload, também é possível. Então, aqui você consegue utilizar Hive, Hadoop, se você quiser usar o HDFS, Druid, tem uma série de ferramental ali da stack inteira, né? O próprio Jupyter com Anaconda, o Zeppelin para estar trabalhando com notebooks, interagindo com esses clusters, tá? Então, o Dataproc é uma ferramenta que você pode estar utilizando ali para processar os seus dados. Bom, o PubSub, né, como o Gustavo já mostrou ali anteriormente, ele é um serviço ali de mensageria, né, que ele trabalha com a tecnologia PubSub, aonde você consegue criar tópicos e a partir desses tópicos você vai recebendo e consumindo mensagens, tá? Então hoje você consegue integrar o PubSub para que ele interaja tanto com o Cloud Storage, com a parte do próprio Dataflow, e você não tem que fazer nenhum tipo de gerenciamento ou provisionamento para você utilizar o PubSub, tá? Você simplesmente vai criar um tópico e aí você vai começar a publicar as mensagens para esse tópico, e aí essas mensagens vão ser consumidas à medida que for necessário para atender o seu problema de negócio, tá? Então, aqui você não, ele é como um serviço global, você não escolhe onde você sobe ele, né, numa região específica, tá? E ele tem uma integração já nativa, principalmente com o Cloud Function, aonde você pode utilizar o próprio PubSub para fazer triggers e rodar o function, tá? O Cloud Function é um serviço onde você tem um código, você pode rodar códigos de maneira serverless, né? Ou seja, sem nenhum tipo de se preocupar com nenhum tipo de infra, você simplesmente vai codar e colocar o seu código para rodar dentro desse cara, que é o Cloud Functions, tá? E aí você pode criar toda uma rotina de automatização para gerar, fazer gestão de código até utilizando o próprio PubSub, tá? E também se você precisar reprocessar mensagens, você consegue utilizando a plataforma. Bom, agora a gente chegou aqui na parte do Dataflow, tá? O que efetivamente é o Dataflow? Ele é uma ferramenta que você vai utilizar para fazer ingestão e transformação de dados, tá? Com o Dataflow você consegue trabalhar tanto a parte de stream quanto a parte de batch. Só que como que eu interajo com esse cara? O Dataflow ele é baseado no Apache Beam, tá? O Apache Beam é todo um framework que você tem disponível para estar utilizando para criar os seus jobs, criar todo o seu fluxo de dados, toda a sua transformação de dados. Qual que é o grande porém do Dataflow? Você não escapa de criar código, tá? Apesar daqui na plataforma ele ter alguns templates prontos, tá? Que depois no exercício ali eu vou mostrar para vocês a utilização de um desses templates. Para usar o Dataflow você vai ter que codar. Se você e aí é a troca, né, pelo valor um pouco mais barato que você paga vista um Datafusion, tá? Então, o Dataflow você não tem caixinha para arrastar, você não tem interface bonitinha de estúdio para mexer. Aqui é linha de código mesmo, então se você tem um time que seja bom na parte de código, que você tenha colaboradores capacitados para trabalhar com o Apache Beam ali, então você consegue interagir com ele via SQL, Java e Python, tá? São SDKs que o Apache Beam oferece para você estar desenvolvendo esses jobs. Você pode trabalhar tranquilamente com o Dataflow. E por baixo ele vai estar pegando seu código e rodando em cima de um Dataproc. Mas aqui você não precisa se preocupar em ter o Dataproc provisionado. Você pode só utilizar o Dataflow, ele sobe, baixa e utiliza o recurso que ele precisa para executar a ação que você pediu, tá? Então, Dataflow, muito legal, muito bom, funciona muito bem.
mas você fica restrito a questões de código. E aí é o perde e ganha quando você está falando em questão de custo, né? Você fala ali de uma plataforma como o DataFusion, que é um cara mais user-friendly, mais amigável, mais próximo de uma ferramenta de ETL mais comercial de mercado, né? Se alguém já trabalhou com Pentar, ODI, Integration Service, onde você consegue ter interfaces visuais mais interativas. Aqui você não vai ter isso. Aqui é linha de código, mas ele executa o trabalho que ele precisa exercer, tá? Basicamente é a parte BIM, codar e rodar os seus códigos. O próprio trigger dos códigos você não consegue fazer via interface, tá? É tudo chamada de API. Então você vai ter que criar algumas chamadas para que você consiga executar os jobs que você precisa, tá? Aqui é um exemplo de uma criação de um job do Dataflow, né, pelos templates. Então, se você abrir os templates dele, ele já tem alguns pré-programados. Então, se eu tenho um PubSub, um tópico e eu quero inserir dado no BigQuery, você escolhe, preenche o template e aí você starta o job. E aí você não precisa, você está livre de codar. Mas você vai estar restrito a esses templates aqui, tá? E você pode também usar os templates para se basear e a partir deles criar todo o seu fluxo de informação, tá? E se você quiser publicar ou startar um job no Dataflow, você vai ter que fazer uma chamada. O Google ele oferece o G-Cloud aqui como um CLI para você estar interagindo com o Google Cloud, tá? Bem parecido com a AWS Key ou o Azure Key também, para você estar interagindo com os serviços. Se você quiser, se você codar a sua transformação no Dataflow, você vai fazer uma chamada via linha de código também, tá? E aí você tem algumas formas de estar schedulando, até alguns componentes para schedular todas essas chamadas. Bom, aqui né, o Gustavo já mostrou bastante aqui para vocês a parte do DataFusion. O DataFusion ele é mais uma ferramenta de TL, mais de mercado, mais amigável. Você consegue criar ambientes colaborativos, tá? Onde os seus engenheiros de dados podem fazer criações de fluxo de ingestão, transformação de dados, tá? Tudo e você vai usar o gerenciado pelo GCP, então você sobe o DataFusion, você acessa o estúdio, você não cria servidor, máquina para esse cara rodar, tá? Então você consegue criar uma integração dele com o Monitor, tá? Que eu falei lá anteriormente, que é toda a plataforma de monitoramento de serviços, você consegue fazer isso via o próprio DataFusion, tá? Só que aqui você tem uma interface mais amigável. A grande diferença dos dois é, então, e aqui você não coda, aqui você cria os seus fluxos de uma forma visual, tá? Eu ia comentar arrasta caixinha, mas para ninguém ficar ofendido, aqui você vai ter que criar os seus fluxos de uma maneira mais visual. Só que aqui você vai pagar a mais, tá? Então o custo do DataFusion ele é maior que o Dataflow por ele trazer essa facilidade. Então você ganha em quantidade de pessoas que você consegue colocar para trabalhar e agilidade para trabalhar em cima de um fluxo de tanto de ingestão e transformação, mas você vai pagar um pouco mais caro por isso, tá? Porque é um serviço que traz um pouco mais de facilidade. E aí é mais entender qual a sua necessidade e quanto você pode desprender para estar utilizando essas plataformas. Se o seu problema for custo, você opta pelo Dataflow ou até um Dataproc. Tá? Se o seu problema for, putz, eu não tenho muitas pessoas que fazem código, eu não posso travar os meus desenvolvimentos por causa disso, eu quero dar mais poder para pessoas menos técnicas. Pô, você pode, aí você opta pelo DataFusion. Você não vai optar pelo Dataflow, que o cara vai ter que aprender a codar. Tá? Então, é mais fazer o entendimento da real necessidade. Tá? E, como o Gustavo também mostrou, uma outra plataforma para estar transformando e interagindo os dados é o DataPrep. Tá? O DataPrep ele é um software da Trifacta, que a Google tem uma parceria forte ali com a Trifacta, onde eles disponibilizam esse software da Trifacta como um data prep, então você também não se preocupa em instalação, em configuração, em sustentação desse cara, você tem a ferramenta disponível para você estar utilizando e fazendo toda a preparação dos seus dados, tá? Aqui o data prep ele é mais voltado para a parte de ciência de dados, então aqui é mais para você efetivamente fazer uma limpeza dos datasets, gerar datasets melhores para a questão de consumo na hora de criação de modelos, tá? Que é um pouco diferente do que você faz ali com o Dataflow e o Datafusion.
você conseguiria fazer o que o DataPrep faz, você tem essa possibilidade, só que eles não são ferramentas que são especialistas para isso. Então, você teria um trabalho a mais. O Dataflow você teria que codar tudo o que o DataPrep faria para ter um dataset limpo, que um modelo de machine learning precisa consumir para te dar um resultado interessante, ou até para você desenvolver esse modelo. Tá? Ô, Mauri, eu posso mostrar um O pouquinho de data prep aqui Pode? para o pessoal aí. Dá um stop aqui. Então, esse aqui é o data prep, né? Qual que é a vantagem? Quando eu importo ali os dados, deixa eu pegar aqui. Aqui é onde eu posso estar importando os dados que eu quero trabalhar. Então, eu estou dizendo que todos esses datasets eu posso querer gerar uma única saída, né? Então, para isso, eu vou ter que trabalhar cada um dos datasets de forma isolada e depois eu vou fazendo seus joins e gero a minha saída. Então, vou pegar aqui um exemplo, né? Ele já traz uma amostragem dos dados, né, que eu vou trabalhar. Tá? Uma coisa que é muito legal nele é que ele, se eu clico aqui, por exemplo, está mostrando verde as colunas válidas e aqui os missing values. Quando eu clico aqui, ele já me dá a sugestão, né? Eu quero deletar os missing values, eu quero criar uma nova coluna, eu quero setar os missing values para nulo, né? Eu quero setar os valores para os missing values, eu quero manter os missing values, né? Então eu posso adicionar aqui o delete missing values e ele já vai mostrando todos os processos que eu estou fazendo de limpeza no dado, né? Então aqui eu posso pivotar, né? Eu posso unpivotar uma coluna. Então quando a gente vai trabalhar lá com daqui a pouco hot encoders, né? Eu posso estar pivotando aqui todas essas categorias e aplicando 0 ou 1, né? Então assim, ele de fato é para facilitar, né, essa preparação dos dados aí. E no final depois eu posso botar aqui para rodar o job, né? Como eu fiz ali para uma amostragem, ele vai depois processar isso, né, usando o que o Mauri comentou ali do Dataflow, né? O Fusion, ele estava usando o Dataproc, que então ele sobe um cluster para processar, e o DataPrep ele usa por baixo o Dataflow ali que o Mauri apresentou. Então, além dele consumir, né, a solução DataPrep, também acaba consumindo ali o Dataflow. Então, deixa eu botar aqui para rodar, né, dar um exemplo. Ó, ele começa a rodar aqui o job, vai subir lá o cluster e vai rodando. Então, isso aqui poderia gerar o meu arquivo em qualquer saída. Então, como o Mauri comentou, ele é rápido, né, para a gente trabalhar e limpar os dados e fazer join, preparar o dado para aplicar um algoritmo, preparar o dado para um BigQuery e depois plugar uma ferramenta de self-service BI. Então, essa é a ideia aí do Data Prep aí. Passar para o Mauri de novo aí da sequência enquanto o job roda aí. Deixa eu só responder a pergunta do Alexandre aqui. O que pode ser feito com o Dataflow? Não. Alexandre, acho que, cara, é mais fácil ter algo que você não consiga fazer no DataFusion que você consiga fazer no Dataflow, tá? Como o Dataflow você vai efetivamente interagir com a parte de engenharia de código, então vai depender muito da sua vontade ali de fazer uma construção de um código ali que você consiga fazer alguma atividade de transformação, tá? O DataFusion, como você tem uma interface mais visual e dependente de componentes, pode ser que tenha um componente ou alguma ação que você não consiga fazer com ele porque ainda não foi desenvolvida ou não foi liberada, tá? Só te respondendo aqui. Vou voltar aqui. Beleza. Tem só uma pergunta ali também, né, que o pessoal falou ali, né, se a Google não tem data center no Brasil, né? Ela tem, porém ela não divulga aonde, né? Então, sabe-se ali que é sul, né, é São Paulo, mas a gente não sabe aonde especificamente, né? Naquela imagem lá do começo, tá? Eu exemplifiquei algumas regiões, tá? Mas o Google possui data center em todos os continentes.
acho que só não garanto nada. Mas ele basicamente tem data centers em quase todos os continentes. E eles têm muito mais do que tem naquela imagem lá. Aquela foi só uma parte para exemplificar. Beleza. Bom, voltando aqui. A parte do Composer, né? O que é o Composer? Bom, uma vez que a gente já armazenou o dado, a gente criou um fluxo de ingestão, eu criei a minha camada real-time com o PubSub, eu criei a minha camada batch com o meu Dataflow, meu Datafusion, tá? Só que agora eu preciso ter alguma maneira de começar a schedular esses jobs, tá? Uma das opções é a utilização do Composer, onde ele cria um cluster de Airflow para você estar utilizando, tá? É um Airflow puro, só que ele é um Airflow como serviço, tá? Então, basicamente, o que acontece? Você vai subir um Airflow como um passe. Então, ele vai subir as máquinas que você escolher, o Airflow já vem instalado e disponível para você estar utilizando, só que o Composer, por ser um serviço de plataforma, pode haver casos que ele vai te capar um pouco das funcionalidades que você teria fazendo a instalação de um Airflow, subindo uma máquina virtual e baixando o Airflow e fazendo a instalação, tá? Pode ser que tenha alguma funcionalidade, algumas funcionalidades que você ainda não tenha como alterar, tá? Mas hoje você consegue utilizar basicamente quase todas as funcionalidades do Airflow pelo Composer. Ele te possibilita alterar os arquivos de configuração via a interface do Composer, né, de administração do Composer, para você estar utilizando o Airflow. O Airflow ele é um software da Fundação Apache, que ele foi desenvolvido pelo Airbnb para fazer scheduler e monitoramento de jobs, tá? Bom, basicamente, para você trabalhar com Airflow, você vai codar, ele é desenvolvido em Python e você vai ter que codar em Python para trabalhar com esse cara, tá? Então, você vai desenvolver os seus códigos ali em Python e vai disponibilizar para que o Airflow faça toda a parte de scheduling e monitoramento desses jobs que você tem, desses fluxos, tá? Você pode criar um fluxo inteiro no Airflow, desde fazer uma chamada numa API para instanciar um cluster de Dataproc, executar um job e matar esse cluster de Dataproc. Tá? Tudo isso você tem essa possibilidade. A integração com BigQuery, Dataflow, Dataproc, com todos os serviços do GCP, ela é possível até porque, como tudo você consegue interagir via API, você pode criar jobs para o Airflow que vai interagir com essas APIs e aí você rodar. O único ponto de atenção é o Airflow, você vai estar sempre pensando aqui em trabalhar com jobs em batch, tá? Então, você vai criar um scheduling para esse cara, ele vai rodar em algum momento e depois ele vai terminar esse job, tá? Ele não interage com jobs de streaming, tá? Então, aqui você trabalha com chamadas cíclicas de batch mesmo, tá? E o BigQuery, né, que é um dos serviços mais famosos do GCP, tá? O BigQuery, ele é um serviço de DW que o GCP oferece, tá? E uma grande vantagem que o BigQuery oferece é que ele é considerado como se fosse um serviço serverless. Ou seja, você não precisa se preocupar com questões de infraestrutura, tamanho da máquina que eu vou subir do BigQuery. Ele faz toda uma separação de processamento e armazenamento dos dados, tá? Então, quando você vai ser cobrado pelo BigQuery, você vai ser cobrado pela quantidade de informação lida e pela quantidade de informação armazenada. Tá? E isso é cobrado em separado. Então, você não precisa se preocupar com o tamanho da máquina do banco, com instalação, não tem nada. O BigQuery ele vai te proporcionar o acesso aos dados, você vai conseguir criar suas tabelas e suas informações, criar uma camada ali mais refinada, por exemplo, BigQuery, você consegue utilizar o próprio BigQuery para criar tabelas externas que apontem para o Cloud Storage, tá? Então você consegue ler um dado diretamente do Cloud Storage por uma tabela do BigQuery. Um grande ponto de atenção dele é como você é cobrado por quantidade de dado lido, você tem que tomar mais cuidado na hora de desenvolver as suas queries e como você cria suas tabelas. Tá? Então você vai ter que pensar em criar partições para essas tabelas para que você na hora de ler a informação, você lê a menor parte do dado possível. Na hora de você construir a sua query, você vai ter que pensar em construir a sua query de uma forma que ela
ler a quantidade menor de dados possíveis. Por quê? Um exemplo, né, é que toda vez que você vai fazer uma consulta no BigQuery, ele faz um check da sua consulta. Então, se a sua consulta estiver ok, ele mostra um verdinho aqui. Se ela tiver com algum erro de sintaxe, ele vai mostrar um vermelhinho aqui para você. E quando você passar no check de sintaxe, ele vai te mostrar quanto de dados essa consulta vai processar. Então, se você, eu quero ver uma massa de um preview dessa tabela aí, só para ver como é que são os dados que estão ali dentro. Geralmente você vai usar lá um banco, você vai dar um select asterisco com limit, ou um row none, ou um top, alguma coisa. Se você fizer isso no BigQuery, você vai estar fazendo um full scan na tabela e ele só vai te trazer, por exemplo, se dá um limit 10, ele vai te trazer 10 linhas. Mas, na verdade, você fez um full scan. Se a sua tabela tiver 1 tera de dado, ele leu 1 tera para você ver 10 linhas. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se você rodar isso muitas vezes, você vai estar, cada vez que você fizer um full scan nessa tabela, você vai estar lendo 1 tera e ele vai estar contabilizando 1 tera de leitura. E assim ele vai somando durante todo o período do mês para ver o que você consumiu, tá? Se você quiser ver um preview da tabela, o BigQuery te possibilita isso. Você consegue entrar na tabela e você consegue ver o que tem de informação dentro daquele dado sem precisar rodar nenhuma query, tá? E até entender um pouco dos dados que estão ali. Tá? Além disso, como o Gustavo mostrou anteriormente, o BigQuery tem um BigQuery ML, onde ele traz a possibilidade de já utilizar alguns modelos de machine learning codando com a facilidade de você codar ali com a parte de SQL, tá? Mas são alguns modelos, não é qualquer tipo de modelo que você consegue executar com BigQuery ML. Tem que entender se ele atende a sua necessidade ou não. E ele tem uma integração muito boa, principalmente com o Studio, né? Então aqui você vê que você rodou uma query e eu quero pegar esse meu dataset e já quero construir uma visão em cima dele. Simplesmente você vai clicar em explorar no Studio, no Data Studio, ele vai te abrir o Data Studio e aí você consegue fazer todo um trabalho em cima desses dados. Tá? Deixa eu ver que bom aqui. Você consegue também criar jobs de transferência de dados via BigQuery, tá? Mas não é muito uma boa prática você ficar fazendo isso, que você acaba criando dependências dentro do BigQuery. Se você cria todo um fluxo de ingestão que utiliza outros serviços, isso pode ficar fora. Mas se for para algo pontual, ele te possibilita também trazer informações de outros bancos de dados. Tá? E você consegue fazer funções, toda a parte de analytics em cima das suas informações utilizando o próprio BigQuery, tá? Agora eu vou mostrar, passar o finalzinho aqui, eu vou fazer alguns trabalhos aqui com vocês. Bom, passando um pouco ali do que a gente viu, tá? Só para vocês na prática ali, questão de VMs, eu vou simular a criação de uma instância, ver as quantidades de possibilidades que você tem aqui, tá? Então, vou ter a minha instância, a região que eu quero, a parte das gerações que você quer utilizar na sua CPU. Então, eu quero um Intel Cascade, ou eu quero uma CPU AMD, ou um Skylake. Aqui você consegue fazer custom, então, quantidade de core por memória, ou você pode usar esses shapes já pré-definidos, tá? Existem máquinas muito grandes aqui, como essa máquina aqui de 160 vCPUs com quase 4 teras de memória. Você pode subir esse cara. Isso aqui vai te custar $13.000 por mês. Mas se você precisar e estiver disposto a pagar, você pode subir. Tá? Questão de GPU, então se você quiser adicionar ou não uma GPU, você tem algumas opções de placas NVIDIA para estar adicionando em quantidades de GPUs que você quer adicionar nesse cara. A parte de imagens, né? Então você pode mudar a imagem que você quer estar utilizando aqui de sistema operacional, tá? Você consegue subir aqui uma máquina já com SQL Server, se você quiser, ele tem essa imagem já que o Google disponibiliza para você estar utilizando. E aqui é um pouco mais a parte de segurança, redes, que você consegue estar também utilizando. Quero ter um script de startup da máquina. Você consegue criar um script de startup, a hora que a máquina subir, ele roda o seu script, tá? Antes de executar. Mas para vocês terem uma visão. Você pode criar templates também para você deixar de uma forma mais prática, mais rápida para subir as suas VMs, tá? Bom, agora eu vou partir mais para a parte do exercício que vai envolver esses carinhas aqui.
A cloud do Google, ela oferece para você, tá, que é um carinha que você habilita aqui em cima. Eu só não habilito aqui em outra tela, porque senão ele me derruba a sessão ali, que é o Cloud Shell. Então você tem um shell, ele vai subir uma maquinazinha para você aqui, um terminal, onde você já pode fazer a interação com o trabalho que você quer aqui no Google, tá? A ideia aqui vai ser, eu vou fazer mostrando tanto uma camada batch quanto uma camada de streaming. Vou começar pela camada de streaming, que basicamente eu tenho um job já rodando aqui, mas eu vou passar pelas etapas para vocês entenderem o que aconteceu nesse job, tá? Bom, vamos lá. Basicamente eu fui aqui no PubSub, eu criei um tópico que eu chamei de quotes, tá? E aí, a partir do momento que eu criei esse tópico, eu fui criar um job para fazer streaming dentro do meu Dataflow. Então, eu habilitei o Dataflow e a partir desse cara aqui, eu criei um job do template, tá? Então, eu fui lá, dei o nome do meu job de quotation e eu escolhi, eu quero um tópico do PubSub para escrever no BigQuery. E aí, quando você vai fazer isso aqui, ó, ele já te abre um tutorial para você ter mais documentação e ver o que ele está fazendo e como interagir com a Apache Beam, tá? Então, toda a parte de documentação o próprio Google te fornece de uma forma bem prática, já que você precisa codar com esse cara, né? E aqui, basicamente, seria passar o tópico que eu vou usar para receber as mensagens, qual que é a minha tabela do BigQuery que eu quero escrever e um bucket temporário para ele usar alguns arquivos temporários. E startar o job, tá? Então, se eu vier aqui, a tabela que eu criei para esse cara é esse quotations aqui. Então, se eu vier aqui, ó, aqui eu já estou no BigQuery, tá? Então, como eu falei, você consegue ver o esquema da tabela, você consegue ver detalhes dessa tabela, então você consegue ver o tamanho dela, tá? Então, que é uma parte muito importante da tabela. Então, você consegue ver a última modificação, quando ele foi criado. O BigQuery ele já aceita alterações via streaming nativamente, tá? Então, você pode fazer tanto cargas batch em cima das tabelas do BigQuery, quanto você fazer streaming de dados para as tabelas do BigQuery, tá? Isso é transparente para ele. Aí, se eu quero ver um preview dos dados, ele tem essa parte de preview. Aqui eu não estou consumindo nada, tá? De recurso, eu não estou pagando para fazer esse preview. Ele me disponibiliza para eu ver os dados que estão chegando na minha tabela, tá? Então, deixa eu só dar um... Vai reclamar um pouco. Beleza, ele interpretou a minha query aqui, ela tá ok. Se eu fizer um... Eu tenho 30 registros, tá? E agora eu vou startar o cara. Aqui eu criei um programinha que é o Faker. O que ele faz? Ele tá gerando algumas mensagens, tá? Como se fosse um IoT mandando mensagens para o meu PubSub, tá? Então, que ele vai rodar uma parte das mensagens. Deixa eu voltar aqui. Esse meu job, ele está executando, então eu consigo acompanhar o meu job aqui em execução. Como ele é um job de streaming, né? Ele vai ficar sempre aqui rodando para mim, tá? Então eu consigo ver as etapas, quanto tempo ele demorou em cada etapa, se teve sucesso, se teve falha, tá? Tudo que aconteceu, que eu estou mandando as mensagens. E aqui no próprio Dataflow, então eu vejo se ele que tipo do job que ele é, então ele é um job de streaming, ou se fosse um job de batch, ele estaria como batch aqui. A hora que esse cara foi startado, e aqui você consegue acompanhar toda a parte de recurso computacional que ele está utilizando, tá? Então, agora ele está utilizando um Dataproc lá com 4 CPUs, 15 GB de memória, tá? Label, você consegue ter toda uma visualização de tudo que ele está fazendo, o que ele está interagindo, qual SDK que ele está interagindo, Apache Beam, região que eu estou colocando. Uma vez que ele rodou aqui, se eu vir aqui, agora a gente tem 40 informações, tá? Então, eu simulei um serviço de mensageria, onde eu estaria mandando o dado aqui para o BigQuery, e aí ele foi escrevendo essas informações para dentro da minha tabela, tá? Então, se você quiser deixar isso aqui rodando, você vai ver o resultado sendo atualizado ali em real time para você estar trabalhando com essa informação
se for a necessidade. Tá? Agora, uma outra exemplificação do nosso amigo Dataflow é utilizar um job batch em cima dele. Tá? Eu vou carregar alguns dados. Eu vou deixar ele aqui, depois eu vou voltar só para evitar fazer os refreshes. Eu vou ler dados de um data ingestion. Então aqui basicamente deixa eu abrir o editor aqui, que é legal mostrar. Isso aqui é o meu job do Dataflow, tá? Então é um exemplo que o Google oferece, onde você tem que codar. Então aqui é o meu código Python, onde eu vou estar usando o framework do Apache Beam para fazer uma ingestão de dados, tá? Então aqui tem todas as definições de classe. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é lendo um arquivo de um bucket lá do Cloud Storage e armazenando isso dentro de uma tabela lá do BigQuery, tá? Então ele tem algumas chamadas, eu não vou ficar lendo o código inteiro aqui, mas por exemplo, ele tem essa classe aqui, BeamIO Read From, onde eu consigo ler de dados, e aí é entrar dentro da própria documentação do Beam para ver como que você vai codar esse cara, tá? E aí eu vou fazer a chamada pelo próprio console aqui. Então, eu vou chamar o job de ingestão, eu passo qual é o projeto que eu estou rodando, vou rodar no Dataflow, tá? Eu tenho uma área de staging, temp location, o que é o meu dado de input, tá? Então aqui eu estou fazendo um batch em cima desse cara. E aqui eu consigo acompanhar, tá? Todo, como foi em Python 2, aqui reclama um pouco por causa que perdeu o suporte, né? Que não é mais suportado. Então aqui, ó, meu job já está pending, então meu job já foi deployado lá no Dataflow. E se eu vier aqui, ele deve aparecer daqui a pouco. Deixa eu ver se ele está em lugar aí. Deixa eu entrar aqui e voltar só para acompanhar. De novo, né? Aqui. Apareceu aqui meu job batch. Então eu consigo acompanhar o meu job rodando, tá? Então ele lendo do arquivo, lendo a string e escrevendo esse cara para mim da BigQuery, tá? Então aqui é como se eu estivesse fazendo uma gestão, por exemplo, de um banco de dados ou de uma massa de dados. E aqui eu consigo acompanhar. Então aqui, ó, ele está fazendo um outscaling, tá? Então ele viu que a máquina do Dataproc que ele criou não era suficiente para executar o job e ele vai criar um worker aqui para executar essa ação. E você consegue acompanhar tanto pelas informações do job, quanto aqui pela própria console que você está rodando esse cara. Tá? Esperar ele rodar aqui. E se você quiser acompanhar métricas dos seus jobs também é possível, tá? Então você consegue ver quanto de workers que ele está usando, qual o throughput. Se você quiser acompanhar toda uma parte de logs, você consegue ter as informações que você tem ali no terminal, tanto o log do job que ele está fazendo, o log do worker, se teve algum problema. Então você consegue fazer todo um acompanhamento das ações que você está fazendo aqui. Tá? Então aqui está rodando. Aqui ele já startou meus workers. Deixa eu baixar logs e voltar para o guard. Vai rodar um pouquinho aqui, ele já roda. Aqui ele já está fazendo o import, tá, dos dados para a nossa tabela. Então ele já acabou o nosso job, tá? Então o job terminou com sucesso aqui. Agora ele está baixando as máquinas que ele subiu para executar a ação. Tá? E se a gente for aqui no BigQuery, a tabela que ele cria, que ele faz a ingestão é nesse USNames. Tá? Aqui, data de modificação, a gente mexeu nessa tabela agora, são 10h43. E se eu dar um preview, ele fez a ingestão desses dados. Tá? E eu tenho um esquema aqui da tabela. Aí um job simples
que é o próximo que eu vou rodar aqui depois que ele acabar, ele vai fazer só uma transformaçãozinha na tabela, mas é algo bem simples, é mais para exemplificar a funcionalidade da ferramenta. Enquanto ele termina de rodar aqui, eu vou botar o outro cara para rodar e eu vou explicar os 2 últimos componentes ali. E aí a gente volta para ver o resultado. Vou só ele parar aqui. Bom, voltando um pouco aqui enquanto ele para ali. Para a parte de governança, né, o que o GCP te oferece uma série de serviços, e tem 2 serviços bem importantes, um que o Gustavo já citou anteriormente, que é o Data Catalog. Então aqui você cria todo um catálogo, você pode criar todo um catálogo de dados das suas informações, tá? Para você ter um ponto único ali de acesso a esses dados, você pode fazer tanto inputs manuais ou utilizar alguma dessas integrações que eles têm com os recursos do GCP, tá? Então hoje, se você cria tabelas do BigQuery, ela já está linkado com o Data Catalog, você consegue buscar essas tabelas, entender essas tabelas, criar toda a parte de tag em cima desse dado e realmente criar um catálogo de dados bem robusto em cima aí da plataforma do GCP. Então você trabalha com BigQuery, ele já tem uma interação nativa com PubSub e também com Cloud Storage, tá? Então você consegue fazer toda uma parte de metadados em cima dos dados que você tem armazenado no Cloud Storage, via esse serviço de catálogos de dados que o Google oferece. E, bom, um outro serviço muito interessante, que é um grande diferencial da plataforma do Google, tá? Eu ainda não vi nenhum serviço semelhante dentro de outros fornecedores, que é o Data Loss Prevention, tá? Isso aqui é uma API, uma ferramenta que o Google oferece para você trabalhar com dado sensível, tá? Então você consegue fazer toda uma parte de criar jobs, triggers e configurações de o que você entende que é um dado sensível, né? Então nesses momentos aí de LGPD, e criar já jobs para fazer a anonimização desses dados, tá? Então você já consegue fazer questões de mascaramento em cima dessas informações. Aqui a gente consegue ver que ele tem uma série de que ele chama de infotypes já built-in, né? Então idade, é, número bancário americano, passaporte australiano, que a ferramenta já traz. Então, se você vai trabalhar com esse tipo de informação, ela já traz esses tipos de dados que ela consegue identificar e fazer todo um trabalho em cima deles, até a partir de mascaramento. Mas se você quiser ou tiver necessidade de criar um infotype em cima de uma informação que você entende que é sensível e não está built-in aqui na ferramenta, você também tem a possibilidade de construir esse cara para aplicar essas regras de mascaramento de dados, tá? Então esse cara ele fica monitorando ali toda a parte das suas tabelas do BigQuery, você consegue aplicar ele em cima do PubSub, então você cria jobs ali para ele já mascarar as mensagens, os dados nas mensagens que ele recebe, tá? E essa ferramenta é um grande diferencial do GCP, que eu não vi nenhum outro fornecedor algo similar que consiga entregar essa necessidade cada vez mais crescente de você conseguir fazer toda a parte de uma anonimização em cima de dados sensíveis e trabalhar com a parte de dados sensível, tá? Beleza. E o que eu chamei de bônus aqui é a parte do Data Studio, né? Que isso aqui é um cara que foi criado em cima do Data Studio, tá? Então é uma ferramenta de visualização muito interessante. Ela possui diversos componentes ali, ela é bem fácil de você interagir com ela, tá? E você pode fazer os links direto com o próprio BigQuery para estar utilizando esse cara e criar uma série de dashboards bem interessantes. Aqui é um dashboard da Cloudflare que eles criaram. E quando você entra no Data Studio, ele te oferece alguns dashes já pré-prontos que você pode tomar como base para criar os seus próprios dashboards, tá? Então é uma ferramenta visual bem interessante para estar utilizando do GCP. Agora deixa eu voltar aqui ao meu jobzinho que acabou. Eu vou só deixar rodando um segundo aqui, que é o Data Transformation. E deixa eu ver que tem alguns questionamentos. Pergunta do Patrick aqui, o Data Fusion ele é só caixinhas.
A ideia dele é trabalhar com caixinhas, tá? Então, a maioria das funções ali que você faz em cima desse cara é baseada nas caixinhas mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum questão aqui no chat. Rafael, pode, ver sua pergunta aqui agora, utilizar as ferramentas de 30 a 30 GB, sim, não tem problema. Você pode usar essas ferramentas puxando dados on-premise, tá? Então você pode fazer todos esses fluxos de transformações, independente do tamanho, né, da base que você tenha, para estar utilizando esses caras na parte de tratamento e transformação de dados. Eu só vou esperar esse cara terminar de executar, acompanhar ele por aqui. Se tiverem mais dúvidas aí, podem mandar no QA ali pra gente. O select count não. Você vê aqui, ó. Ele falou que ele não vai processar 0 bytes de dados da tabela, tá? Aqui você consegue acompanhar o... Deixa eu ver se ele muda aqui. Essa tabela é pequenininha também. Então aqui, ó, o modelo de select asterisco e ele me falou que vai processar aqui 23.k, que é o tamanho dessa minha tabela aqui, 2.34, tá? Então ele sempre vai te indicar o quanto que ele vai ler de dado. Se você, a hora que você escreve a query, ele vai interpretar sua query e aí ele vai ver tudo que esse cara vai fazer e aí ele te mostra quanto que você vai consumir de informação. Bom, aqui ele já rodou. Deixa eu pegar aqui. Que seria essa segunda tabela, tá? Qual que foi a alteração que ele fez nesse cara? Se vocês verem aqui, o preview dos dados vão ser os mesmos, tá? Mas a ação de transformação que ele executou, ele colocou descrições no meu esquema, tá? Então, eu vim aqui e aqui ele colocou descrição em cada uma dessas tabelas. Foi um jobzinho bem simples, né? Mas efetivamente para exemplificar como você pode estar interagindo aqui com um job batch usando o Dataflow, BigQuery, Cloud Storage, tá? Então, você só fazer uma transposição dessas atividades para as atividades do dia a dia e aí utilizar as ferramentas para atender. Bom, queria agradecer aí a presença de todos, né? A disponibilização do tempo de vocês, estarem junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado do workshop. Tá? A ideia é que a gente consiga fazer todo esse transporte aí de conhecimento das ferramentas. E muito obrigado. Deixa eu ver.